Boa noite, pessoal. Estou aqui com o Paulo Samico. Ele é um dos profissionais do direito que está há mais de 10 anos no mercado corporativo, muita experiência, compartilhando muita experiência na parte de legal techs, legal startups. E, Paulo, eu queria que você me contasse um pouco como é que está sendo essa experiência de compartilhar, né? Você já foi professor, hoje está sendo conselheiro. Maravilha. Henrique, primeiramente, super obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pessoal todo da Arbitralis. Agradeço aí os predicados, mas eu tenho ajudado sempre, por meio do conteúdo, por meio dos meus posicionamentos, sempre a gente reposicionar a nossa atuação dentro do jurídico corporativo, né? O mundo corporativo, de fato, eu estou há mais de 10 anos, no direito especificamente há 9, e eu tenho encontrado muito por meio desse caminho da inovação, novas tecnologias, uma nova abordagem do jurídico corporativo, né? Eu trabalho em empresa, uma forma diferenciada da gente fazer negócio da forma certa, colocar a advocacia de fato como um motor propulsor de novas entregas, entregas rápidas, entregas ágeis, uma nova roupagem que de fato acho que o nosso mundo jurídico ele precisa diante desse contexto de transformação digital. Então, assim, eu acho que um pouco do meu discurso, ele acaba se unindo e se alinhando muito com, acho que, o objetivo da Arbitralis, né, que é de você fazer justiça de forma célere, de uma forma inovadora. E o engraçado é que nem tudo são flores, né? Às vezes as coisas elas não são tão rápidas ou tão perfumadas como o nosso discurso, mas a gente segue assim aos poucos, vencendo um leão a cada dia, e aos poucos a advocacia ela vem se transformando, né? Como você falou, eu atuo na Future Law. Dou aula em alguns outros cursos ou outras iniciativas, e eu acho que é sempre esse espírito e essa forma diferenciada de você enxergar o direito que eu tento passar. Né? Existe a possibilidade hoje em dia, e na época que eu entrei no curso de Direito, na UFRJ, não tinha, que é essa atuação meio mesclada do profissional do direito junto a uma roupagem multidisciplinar, né, que hoje se exige muito dos profissionais jurídicos, que inclusive uma delas é o poder de negociação, o poder de você solucionar conflitos de uma forma diferenciada. Então, eu tento sempre trazer o pessoal um pouco mais para essa forma mais ousada assim, de exercer a advocacia. E aí, sem sombra de dúvidas, você se apoiar com startups, com legal techs, com lawtechs, é essencial, né? Afinal de contas, a gente não pode mais se prender, né, sabendo que existem formas diferenciadas de resolver problemas aos anos 90. Não, assim, definitivamente existem pessoas, existem pequenos fornecedores que podem te ajudar a entregar mais e melhor. Não, muito legal, Paulo. E é interessante você falar isso, né? Porque acho que, né, como você está no mercado empresarial há um pouco mais de 10 anos, né, como falou, mercado de direito 9, eu acho que você viu muito bem essa evolução, essa transformação que vem tendo nos últimos anos, principalmente do direito aí. É algo que não era tão comum há mais tempo atrás, né? Acho que quanto mais para trás a gente olha, mais engessado, né? E hoje em dia, o que que mais te encanta, assim, que vem mudando nesse mundo do direito? Eu acho que é justamente essa forma diferenciada da gente entregar a justiça, né, e possibilitar um caminho mais seguro para os nossos clientes, né, por meio desses, seja de um modelo de negócios inovador ou um modelo de negócios antigo, seja na proteção de um produto ou de um serviço. Eu acho que o que mais me encanta, Henrique, hoje em dia, é justamente a gente conseguir virar a chave, e tem muita gente já fazendo isso, da gente ser uma forma viável e segura de fazer negócio, né? Da gente ser viabilizador, da gente não ser um entrave. E eu sempre, nas oportunidades que eu tenho, nas minhas exposições, eu sempre faço esse jogral, né? No sentido de o jurídico ele não pode ser o departamento do não.
O jurídico tem que ser o departamento do sim, mas dessa forma, né? Ajudar a moldar o negócio, né? Em grandes empresas, em grandes organizações hoje em dia, sou gerente jurídico lá na Mondelez, a gente até conversou um pouco antes, a gente não quer ser só visto como um advogado, a gente quer ser visto como um líder de negócios com a expertise, né, com as habilidades técnicas jurídicas, né? A gente quer influenciar o negócio a fazer a coisa da forma certa desde o início, porque a agilidade talvez ela esteja aí, né? Obviamente, a gente atuando de uma forma estratégica, com o risco dimensionado, com a característica correta de ser um bom consultor, um bom conselheiro, como você falou na sua primeira pergunta, a gente diminui o número de litígios, a gente diminui o número de problemas, né? Porque você, de uma certa forma, vai orientar o negócio a caminhar da forma correta, né? Influenciando em boas decisões, no respeito à legislação em vigor. Se a legislação em vigor não é clara, está sendo discutida, você dimensiona o risco e você, de uma certa forma, orienta o negócio até onde ele pode ir, né? Há pouco tempo dei aula para uma turma e eu acho que tem duas questões que são inegociáveis, né? Duas barreiras que são intransponíveis. Se a legislação está clara, é óbvio que você não vai orientar um negócio, eu acho que isso está mais do que evidente, a desrespeitar uma legislação em vigor. E a outra, sem sombra de dúvidas, são os limites éticos, os limites éticos de integridade, isso são realmente intransponíveis. E aí são código, eu posso falar de código escrito ou de código não escrito, que é o que a gente entende hoje como uma necessidade de todo e qualquer negócio, ser um defensor ferrenho de políticas de diversidade, equidade e inclusão. Então, tudo isso você começa a embalar, né, dentro de um jurídico que se diz 4.0, né, que é um jurídico inovador, um jurídico irreverente, um jurídico que não só tem a sua cultura e a sua mentalidade transformada, mas também usa a tecnologia, usa as ferramentas inovadoras do direito para poder entregar um bom serviço. Então, assim, isso é que eu gosto de associar hoje a um jurídico diferenciado, um advogado 4.0, que inclusive a gente até comentou, né, que eu ouvi a entrevista do Bruno, que passou aqui há pouco tempo. Acho que é até bom que o Bruno vem antes, que ele é um dos vanguardistas desse movimento. Acho que o pessoal precisa ouvir esse episódio, se não ouviu, precisa ouvir o do Bruno antes. E aí depois, naturalmente, você vai conseguir entender onde esse contexto começou, e aí você vai olhar para os profissionais hoje em dia que querem colocar o direito, o jurídico, os escritórios de advocacia, de startups num outro patamar. Eu acho que até estava para te fazer essa pergunta também, né? Eu ia mencionar o Bruno, que a gente perguntou ele o que era o direito 4.0 na visão dele, e agora você está dando sua visão. Então, pô, é legal a gente ver, né, diferentes perspectivas e ver como que o caminho é o mesmo. E gostei de ouvir de você como que, né, você se sente que o profissional do direito não tá, né, não tem uma barreira muito grande com as pessoas ou empresas, mas sim mais um sentimento de parceria, né, de, pô, você tem um conhecimento, eu tenho outro, vamos tentar unir e chegar a um ponto que, né, as partes fiquem cada vez melhores. Isso eu acho que é uma das melhores coisas que vem acontecendo com esse direito por 4.0, principalmente, né, o trabalho que a Future Law faz, que é de tentar deixar os contratos mais fáceis de ler, porque, pô, eu não sou tanto do mundo do direito assim. Uhum. Quando eu pego um contrato, às vezes eu fico perdido. Então, Mas, ó, seu comentário é interessante, e eu acho que hoje a gente está tendo esse trabalho de transformar o direito como algo cool, né? O direito é tech, o direito é pop, porque no passado, né, as pessoas que hoje são mais experientes, que, enfim, de fato, sedimentaram grande parte do conhecimento jurídico como existe hoje, acho que é até um aspecto cultural da profissão, né? Elas se escondiam demais do nosso cliente. Escondiam no sentido de o jurídico só precisa ser encontrado quando houver algum motivo para isso. Só aparecia nos casos de litígio,
só aparecia nos casos do contencioso, não atuava de forma preventiva, não atuava no pré-contencioso, era culto demais, era inacessível por uma linguagem não jurídica. Você acabou de comentar da importância de um novo olhar para os contratos, né? A Future Law tem cursos nesse sentido. Isso significa o quê? Que o movimento do legal design, o movimento do visual law, o movimento de tornar o direito mais acessível e a gente eliminando a barreira do juridiquês para que as pessoas de fato consigam assimilar, a gente consiga democratizar o conhecimento para que elas consigam entender de fato o que a gente está falando. Sabe, eu sempre falo isso quando tenho a oportunidade de conversar assim com o público. Quando eu vou dar um parecer para um cliente interno meu, quando eu vou explicar sobre alguma coisa, ou vou mandar um e-mail nesse sentido, eu sempre me questiono: esse e-mail está inteligível para uma leitura dinâmica? Esse e-mail ele está claro para uma pessoa que não é advogada? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. A minha mãe ela não tem formação superior, ela não é advogada, ela está longe de ser, mas obviamente ela consegue entender muito bem, usa rede social, tem um entendimento médio perfeito. Mas ela não é advogada. Se a minha mãe ler esse e-mail, ela vai entender a minha orientação? Os meus clientes não são obrigados a entender linguajar jurídico. Porque se eles entendessem linguajar jurídico, a razão de eu existir não existiria, não teria que estar lá. Então, eu preciso, de fato, traduzir e democratizar um conhecimento hoje em dia para justamente eu acelerar oportunidades de negócio, para justamente eu transformar o direito nessa segurança jurídica que eu quero, né? E no passado isso não era assim. A erudição, o ego, né? O advogado era colocado num pedestal, gostava de ser chamado de doutor, se vestia de uma forma diferenciada. E aí, no meu entender, na minha visão, para você fomentar diferenças de castas, né? Diferenças sociais que hoje em dia não fazem mais sentido. E a gente deve agradecer muito a tecnologia para isso, né? Se você conhece e gosta de falar de tecnologia, você olha as palestras do Steve Jobs, você olha as palestras e as apresentações de novos produtos super tech que revolucionaram toda uma indústria, de pessoas que vieram da tecnologia, vieram das exatas, e não precisavam ser engomadinhas para poder dizer que são altamente técnicas, altamente profissionais. E o direito precisa ser assim também. É uma cultura, Henrique, assim, muito difícil de ser combatida. Eu acho que imagino o tanto que vocês na Arbitralis às vezes sofrem para deixar muito claro que é melhor você ir para o caminho extrajudicial do que você, de fato, deixar ir para um judiciário, gastar com custas processuais, um tempo enorme para uma questão, às vezes, simples ser resolvida, né? É essa batalha que a gente tem. Mas, de novo, assim, a gente vai eliminando um leão por dia, a gente tem que ter esperança nessa galera que está no curso de Direito, que vai ser o profissional do futuro do direito que a gente quer. A gente tem que influenciar os profissionais atuais de uma necessidade de uma reforma de um Código de Processo Civil para estimular cada vez mais métodos extrajudiciais de conflito. A gente precisa fazer tanta coisa que, assim, dá vontade da gente dar um stop aqui, levantar a cadeira e ir trabalhar. Mas eu acho que é isso, assim, é uma mudança por dia, de pouco em pouco a gente vai vencendo essas barreiras. Tem muita gente que acha que é besteira, tem muita gente que despreza o movimento, mas se você olha esse movimento de inovação no direito, né? Estou até com a blusa da B2L, a gente pode até falar um pouquinho da B2L. E o Bruno foi um dos fundadores da B2L, né? Antes de 2017, lá em 2016, as pessoas olharam com um certo preconceito. Né? Hoje, nos eventos de direito de inovação de tecnologia, as pessoas querem se aproximar, as pessoas querem entender, as pessoas são curiosas, as pessoas, cara, o que você está falando? Pô, inovação no direito, legal design, automação, robô, indicador, vamos falar mais sobre isso? Isso está sendo muito legal e a gente está precisando muito dessas cabeças novas de pessoas que estão ouvindo a gente para ser um defensor também, para crescer junto com a gente, né? Lá na Mondeliz a gente sempre fala muito isso. Quando a gente sempre faz uma iniciativa de sucesso, a gente fica muito feliz em compartilhar nas redes sociais, no LinkedIn, porque a gente sente necessidade da gente fomentar o mercado. A gente sente necessidade de fato, o mercado ele evoluir e as pessoas evoluírem junto com a gente nesse ambiente colaborativo, né? Por um motivo muito simples.
tem muita coisa acontecendo e ninguém absolutamente tem certeza de nada porque não há tempo para uma pessoa ser especialista ainda, né? Surgiu aí os especialistas de metaverso, os especialistas de inteligência artificial da noite para o dia, né? Os especialistas em chat GPT. Não dá tempo para você construir uma pessoa especialista em um assunto que, tudo bem que inteligência Surgiu ontem. artificial. Não, inteligência artificial é estudada há anos, mas a explosão do chat GPT foi há meses, né? Então, a gente precisa se ajudar. O ambiente hoje em dia, quem fala de inovação no direito, fala muito sobre isso. É colaboração, é cooperação, são pessoas se ajudando. É o papel da B2L, né, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, criando um certificado para departamentos jurídicos, já vem para escritórios também, muito com esse sentido de você criar uma espécie de ISO para você ajudar o mercado a evoluir. Não tem ranking. É você levar as evidências, comprovar por meio de uma banca séria que está validando que está ok de acordo com o regulamento, e você recebe o seu certificado. Cara, isso é um golaço para a evolução do nosso setor. Sim, sem dúvida. E, né, acho que, né, os dois pontos que você falou, são muito interessantes, né? A cultura do juridiquês tentar se esconder, às vezes até quase que um idioma diferente, né? E aí, né, eu acho que um exemplo, né, que é um pouco mais comum de contratos, fazer um contrato com uma linguagem tão difícil que se você não chamar um advogado, você não vai entender nada. Então, né, tipo, quase que preso ali a precisar de um serviço e, né, compartilhar com os honorários ali, né, ficar preso nesse passado ali não do valor, mas né, da dependência. E Henrique, E daí que é a importância da multidisciplinariedade no direito. Você vê, né? Você falou, você precisa de um advogado para poder ler um contrato, ficar preso na dependência dele. Hoje em dia a gente até entende justamente o contrário. O direito ele precisa do apoio de um legal designer, né? De um designer seja de informações, seja um designer gráfico, para você ajudar ao teu produto ser mais receptivo para o cliente, ao ponto do cliente te acionar de novo. Então você não precisa construir uma linguagem inacessível para você ser um advogado de sucesso e ter muitos clientes. Não. Hoje em dia é justamente o contrário. Você entregar um produto bom para você ter mais e mais clientes. o pessoal começa a se sentir confiante, né? Fala assim, pô, se eu estou entendendo, transparece confiança. É isso. Exatamente, eu acho que é um trabalho muito legal que vocês estão fazendo, e você, como professor, né, tá juntando mais cabeças para trazer cada vez, aumentar esse círculo cada vez mais, porque né, às vezes o círculo que a gente vive, né, de startup e etc., eu tenho consciência que é um círculo de early adopters, né? Sim. Sim, é um círculo que assim, ele tá grande, mas todo mundo que está ali já é um early adopter. Eu acho que o nosso Isso. desafio é trazer a cabeça que está, né, do lado de fora, falar assim, não, isso aqui realmente é o futuro, né? Como a gente vem chegando, né, vem realmente avançando em um pouco de cada. Bruno, e você que tem um contato muito constante, né, principalmente com alunos, né, com o pessoal que está entrando, às vezes, no direito agora, etc., como é que você tem visto, né, essas novas cabeças aí? Você tem visto elas já mais adeptos? Qual que está sendo a dificuldade? Olha, por incrível que pareça, hoje dos entrantes no mercado, né, os estudantes e os recém-formados, eu não tenho observado nenhuma dificuldade, não. Eu tenho observado que é muito positivo, uma curiosidade muito grande, né? Até porque hoje a gente sofre muito de instituições de ensino jurídico, as faculdades de direito, que não possuem em suas cadeiras, né, matérias ligadas a ação no direito, fintech, sabe, discussões alternativas, e é importante que se tenha o tempo inteiro de conflito, né, resolução de conflito online, super importante, toda a questão ligada a legal design, você não precisa ser um programador no direito, não, mas você precisa conhecer como se faz, é o que a gente sempre fala e lê nas discussões do chat GPT. O que importa ali é o comando certo. Né? O que importaria é você aprender a fazer, às vezes, a pergunta certa. Né? Então, talvez esse estímulo ele não seja ainda dado com tanta frequência quanto deveria ser nas instituições de ensino superior.
Por isso a importância de você enriquecer a tua formação com um curso livre na Future Law ou em outras instituições de ensino. Isso é essencial, né? Podcast, por exemplo, estamos num aqui agora. Para mim, podcast é uma forma alternativa de recepção de conhecimento absurda. Eu ouço muito podcast. Quando eu vou correr, eu coloco o podcast, às vezes eu tenho os insights, tenho que parar a minha corrida para poder anotar ali uma coisa interessante, pegar uma ideia e tal. E entra muito dentro dessa estrutura de conhecimento contínuo, né? O que a gente chama de lifelong learning. A gente precisa, de uma certa forma, cada vez mais internalizar que você aprende uma coisa nova todos os dias, a qualquer momento, independentemente do canal. Estamos aqui conversando, tendo algumas ideias, possivelmente alguém que vai ouvir a gente vai ter um outro insight, assim, pô, vou prestar atenção nisso e tudo mais. Isso é uma forma de acesso ao conhecimento e de geração de conteúdo, né? Eu não preciso fazer uma pós para poder fazer essas reflexões. Eu preciso fazer uma pós também, para eu me especializar, sempre vai ter importância, mestrado, MBA, doutorado, não tem a menor dúvida, isso nem vamos discutir, porque está fora da mesa. Mas o podcast ele pode ser utilizado com muita importância, uma alavancagem excepcional de conteúdo, os cursos livres também, sempre falo com novos entrantes no mercado, né, com estudantes de direito, como é importante você seguir pessoas de influência e páginas que geram marketing de conteúdo, como vocês estão fazendo, né, com podcast. Cara, isso é muito legal, né? Então, eu de fato não tenho identificado uma barreira. Hoje, se é que existe uma barreira, e é uma barreira de cultura em relação às pessoas que estão há mais tempo no mercado e que não destinam o investimento necessário para a gente poder efetivamente fazer essa virada de chave, né? Eu sei que vivemos numa era de escassez de pessoas, de recursos financeiros, mas é importante você priorizar essa mudança, essa transformação de cultura por meio da tecnologia. É super importante. Pesquisas apontam que muitos projetos jurídicos de tecnologia não dão certo por conta de cultura, por conta de encontrarmos no nosso caminho aquela pessoa do eu sempre fiz assim, por que a gente tem que mudar? As pessoas que não entendem as razões, as pessoas que não entendem o porquê, os motivos de nós precisarmos mudar e, de fato, contar com o apoio de processos estabelecidos, de uma esteira de tecnologia, de automação, de tudo que a gente dispõe hoje em dia para entregar as nossas atividades mais e melhor, né? Ou seja, entregar as atividades de uma forma mais aperfeiçoada, tornando a vida das pessoas melhor, né? Se as pessoas precisam estar sempre no centro e ela precisa ser, para a gente até trazer, né, mais saúde mental, mais objetivos confortáveis de equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, a gente precisa contar com o apoio da tecnologia para isso, e para ter tecnologia precisa ter investimento, sabe? Então, é aí que justamente mora a barreira do perigo. É a falta de investimento, é a falta de atenção, é uma atenção especial da liderança, e quando a gente conseguir dar a virada de chave hoje, em muitas organizações, escritórios de advocacia, grandes departamentos jurídicos, que é preciso fazer esse movimento, o tomador de decisão vai fazer com que o mercado assim exploda. Porque o Brasil tem muita área de oportunidade, né? Olha como é que está o nosso cenário jurídico hoje em dia. Exatamente. E muitas vezes também o pessoal, né, como você falou, as instituições de ensino, muitas vezes elas são presas ali numa caixinha que, né, a pessoa tem que consumir algo de fora. E Exato. ela é uma instituição que é difícil de mudar. Então, e muita gente não tem, às vezes, o costume de, enquanto está, vamos falar, fazendo a graduação, em qualquer curso que seja, né, de consumir também conteúdo de fora. E aí acaba que se alienia um pouco mais ao tradicional que, né, quando você vai ver, está mudando e o mercado tá gigante, né? O Brasil hoje está com, acho que 75, 80 milhões de processos em Aí, estoque. aí. E a gente não. E aí, se você coloca numa projeção uma pessoa que entende minimamente de matemática,
Quantos anos a gente vai demorar para eliminar isso, levando em consideração a velocidade de ações que são judicializadas a todo tempo, levando em consideração a nossa rotina e a forma como a legislação está estabelecida, que estimula as pessoas a litigarem. A nossa cultura é uma cultura litigante, né? Como é que a gente leva em consideração também as grandes organizações que são demandadas, e eu sou de jurídico corporativo, presto muita atenção nisso, né? Quais são os controles que a gente tem para deixar de evitar que o litígio aconteça, né? Por isso, quando houve o convite, a gente começou a conversar, eu fiquei super empolgado, porque faz parte também desse movimento de inovação no direito o aconselhamento a evitar que o litígio ele aconteça por meio de uma estratégia bem desenhada, por meio de um apoio jurídico direcionado para o negócio em virtude de mitigação de risco, e também para trabalhar muito bem esse pré-contencioso, para observar muito bem os métodos extrajudiciais de resolução de conflito, sabe? Para a gente realmente evitar que o númerozinho do processo seja gerado. Eu acredito muito nisso, assim, no poder da conversa, da gente buscar formas alternativas. Eu mesmo já usei, eu já tive cases com apoio de startups para poder a gente diminuir base aí nessa situação. O processo já estava instaurado, né? A ação já tinha sido judicializada. Então, quando a gente passa a ter esse olhar, Henrique, assim, na minha percepção, a gente de fato está com os dois pés e o corpo inteiro em 2023. A gente tem que parar de olhar. Assim, a gente teve uma grande superação, né, do Código de Processo Civil de 73 para 2015, mas talvez o de 2015 ele precisa ser mais aperfeiçoado. Eu não sei, e aí é uma grande discussão. Os mais puristas do direito vão odiar o que eu estou falando agora, mas será que eu preciso ter o direito, ou o dever, ou a disponibilidade de poder ajuizar toda e qualquer questão? Eu não deveria, em tese, obrigatoriamente, para demandas específicas, utilizar de fato métodos extrajudiciais como um primeiro passo antes de ajuizar uma ação? A gente tem a plataforma consumidor.gov. Deveríamos pensar de alguma forma, utilizando apoio da arbitrários, utilizando apoio de qualquer outro prestador de serviço, previamente homologados pelo poder público ou não sei. Eu não tenho a resposta. Se eu tivesse, eu ia estar rico, mas eu acho que a gente deveria discutir, toda a comunidade acadêmica, a comunidade jurídica, né, em formas que utilizemos essas novas filosofias e o apoio da tecnologia para resolver o problema das pessoas. Da forma como está hoje, não está resolvendo. As pessoas não têm acesso à justiça, porque se ela usa o apoio de um defensor público e ela aguarda uma audiência ser ministrada ou por um juízo leigo ou por um juiz togado, tantos meses para resolver um problema, não está certo. E aí, se a gente leva em consideração uma audiência de conciliação ou de instrução de julgamento, no momento que se pergunta, tem acordo? Não tem. Então vamos seguir. Isso não é um serviço jurídico que nós possamos nos orgulhar. Não é assim. Não tem acordo por quê? Aí a gente vai e pensa, você acha que, sinceramente, ele tem tempo para investir nesse olhar, nessa filosofia, para poder investigar por que não tem acordo? Muitas vezes, o advogado da parte ré já vai com esse direcionamento. Não vai fechar acordo porque o direito é nosso e tal, como não sei o quê. Maravilha! O direito ele pode estar a favor de uma grande organização, mas será que, de fato, o cliente não tem uma razão? Pode ser que não tenha, tá? E existem muitos casos de litigante de má-fé. Mas e se às vezes tem? Né? E vamos colocar o contrário, também não existe a possibilidade de um diálogo, né? Será que de fato eu também não consigo demonstrar que o meu saque, por exemplo, eu falando de grande empresa, ele é tão bem estruturado que eu consigo demonstrar que, de fato houve esse problema, eu trouxe aqui a solução e ainda assim foi ajuizado a ação porque o autor está vislumbrando um enriquecimento sem causa, que a gente sempre fala, né?
E isso precisa estar também muito evidente para o juízo. E aí eu falo aqui em nome de empresas, né? Que tenho inúmeros amigos de departamento jurídico de empresa que sofrem desse problema. Se eu consigo evidenciar muito bem a boa-fé da empresa de que, olha, houve uma falha de processo, a falha de processo ela foi mínima, eu tentei aqui solucionar, mas ainda assim a ação foi ajuizada. Isso nitidamente demonstra o interesse da gente acessar esse novo mundo jurídico que a gente tanto quer, né? Então, assim, acho que a gente precisa conversar, a gente precisa debater esse assunto, e eu acho que vocês estão exercendo aí um papel fundamental para isso. Obrigado, Paulo, pelas palavras. E, né, acho que a gente está fazendo junto, né? Vocês foram, né, sem dúvida, uma inspiração também para a gente compartilhar, porque né, o lema da Arbitralis é democratizar a justiça, né? Porque a gente vê como que o judiciário está, né, assim, de como a justiça é de difícil acesso, a gente vê que tá, além, né, de entregar uma justiça, né, que seja fácil de ser acessada, com custos acessíveis e etc., o conhecimento, né, é a porta principal para a democratização de qualquer coisa. Eu acho que até, né, você comentou mais cedo aí o chat de GPT, a OpenAI ela foi criada realmente com o objetivo de, né, democratizar o acesso à inteligência artificial, porque senão ia ficar só com pequenas, grandes empresas e, Isso aí. né, como é que ia ser? Enfim, né, não vou entrar no assunto de o que está acontecendo agora, mas o objetivo, né, realmente foi esse da criação, né? Então, né, a Arbitralis também tem esse objetivo de querer compartilhar. E principalmente né, as empresas grandes e tanto os escritórios de advocacia e advogados que não, né, que tentam reter o conhecimento e querer, né, como você deu exemplo aí, às vezes ter o enriquecimento sem base e etc., acaba que você não está compartilhando, né, o conhecimento, você está usando ele só ao seu favor, né? Uhum. Então, isso é algo que a gente, né, como startups, tem no core de querer mudar. E né, você acha que tem um conhecimento bem amplo aí de todas as startups, mas também tem um conhecimento bem amplo das empresas mais tradicionais. Então, é uma pergunta assim, né, do seu ponto de vista, de todas as empresas, startups e etc., né, a cada 10 empresas, quantos que tem, né, que sentem que inovação ainda é um tabu, é algo desnecessário? Você acha que já está mais equilibrado em 2023? Eu acho que a gente está longe ainda de atingir um patamar que a gente considere adequado, Henrique. E eu falo muito isso por conta dessa função que eu exerço na B2L, né? A gente tem um grupo de departamentos jurídicos chamado DEPJUR, onde existem as empresas que são associadas à B2L, os departamentos jurídicos que de fato são inseridos nesse contexto, né, estão realmente utilizando a tecnologia, utilizando a inovação como medida de alavancar o negócio e fazer o jurídico ser um gerador de oportunidades, né? Isso eu acho que é muito importante, é muito bacana. Em muitas organizações, assim como a que eu pertenço, o jurídico é o que mais traz dinheiro, por incrível que pareça, assim, depois da área core, né, que é vendas, não importa se é de produto, se é de serviço, mas depois da área core, o jurídico é a área que mais entrega valor. Tem muitas organizações assim, muitas, até porque o jurídico ele administra às vezes um passivo absurdo, e quando ele usa da inteligência jurídica para poder reverter esse valor ou ganhar uma importante ação, aí sim que a gente realmente dá sentido, dá um exemplo prático ao que eu estou falando. E também tem as empresas convidadas, né? Empresas que a B2L prestigia, pessoas que a B2L prestigia, para poder participar dessa mini comunidade que a gente tem dentro dessa comunidade gigante que a B2L é. Aí quando você analisando a tua pergunta, né? Quando você olha sobre esse contexto como um todo, a gente tem um total ali de 70 empresas. Isso não é nada comparado ao número de empresas que hoje existe no Brasil. Né? E aí, obviamente, também que eu não vou dizer para você, seria muito legal se fosse, que a B2L ela teria
o intuito e o grande objetivo de abarcar todas as empresas do país. Isso não vai acontecer. Mas o número ele poderia ser muito maior, né? Então, eu acho que, como um todo, estamos engatinhando muito. E aí, e eu sempre, de novo, assim, eu não posso nunca ser incoerente com o meu discurso. Se o meu discurso ele é por colaboração, por cooperação e um mercado com novas tecnologias e inovação que está todo mundo aprendendo, eu não posso, quando uma pessoa me acessar e faz uma pergunta, dizer não e guardar o conhecimento só para mim. Sempre que possível, eu atendo a todo mundo que vai me mandar inbox no LinkedIn, inbox no Instagram, sabe? Manda e-mail, não sei nem como é que a pessoa descobre o meu e-mail pessoal e corporativo, mas manda e-mail. Eu sempre tento fomentar benchmark, destinar um espaçozinho na minha agenda para a gente poder trocar, mas você vê grandes organizações com, às vezes, dúvidas muito simples, não sabem nem por onde começar. E tá tudo bem não saber por onde começar. A gente vai chegar num estágio adequado, vamos nos ajudar, mas você não saber por onde começar em 2023 numa grande organização, aí eu já respondo a tua pergunta, que a gente está longe de estar num patamar adequado, sabe? Acho que para o presente momento, o que eu posso dizer para você é que dá tempo, a gente precisa realmente dar uma acelerada, mas dá tempo, não chegamos no final do mundo, mas as coisas elas estão avançando numa velocidade absurda, né? Ao ponto da gente estar começando a discutir e ver notícias nesse sentido de inteligência artificial generativa. Né? As coisas estão avançando tanto e entrando num nível de detalhe que eu realmente fico preocupado com quem nunca começou a olhar para a inovação dentro das suas atividades, que vai ter um problema muito grande, vai sentir na pele essa importância de correr atrás do tempo perdido. Né? É o que as pessoas mais experientes sempre falam. Não vai no amor, vai na dor. Não precisa ir na dor, né? Dá para você se atualizar, dá para você conectar com as pessoas certas, ser um ouvinte aí do podcast da Arbitralis, né? Se atualizar, seguir a Arbitralis nas redes sociais. Então, sempre dá tempo, mas não deixa passar, não deixa passar. Quanto, né, acho que essa questão da inovação ela é realmente exponencial, né? Então, principalmente agora que a gente está chegando nesse mundo, né, tão conectado, aí que realmente, né, quem não está olhando para isso, né, principalmente igual você falou, uma grande corporação ou até uma média aí, que o pequena que ainda não está achando que isso é importante, vai sentir, né, bem rápido, porque tá ficando tudo conectado e acho que até principalmente um, um fato engraçado dessa questão exponencial que a gente vê a quantidade, foi só um dado que eu vi recentemente, mas a quantidade de novos processos no Brasil, ela vem aumentando ano a ano. Porque Uhum. sim, né, claro, a população vem aumentando, o mundo está mais conectado, então às vezes quem não fazia um processo hoje já tem internet, já tem o chat lá que fala assim, não, você deveria, né, fazer um processo. E se você analisa a base de juristas, ela não vem aumentando. O crescimento dela é bem diferente, né? Ele é bem mais linear, né? Acho que até um pouco negativo, né? Se você considera os novos e o pessoal que vai aposentando e etc. Então, assim, tá quase que inverso, né? A demanda com a capacidade de atendimento. Então, Não, mas aí veja bem, ó, aí eu vou te trazer uma nova percepção, uma nova abordagem para identificar esses dados. Se você levar em consideração que hoje o Brasil ele reúne mais advogados e mais instituições de ensino no direito do que o resto do mundo, para a gente é até bom que continue de forma constante essa linha, porque, de fato, talvez hoje nós tenhamos mais oferta de advogado do que, de não, acho que fato... eu me expressei, talvez eu tenha me expressado errado. O que eu falei é de juízes, Ah, tá. pessoal. Então, assim, a máquina, né, querendo ou não, tem que ser. É todo um processo burocrático para você Entendi. aumentar a base de juízes. Entendi. Não, maravilha. Não, aí super concordo com você. Não, e até mesmo,
se você levar em consideração essa informação que você trouxe, a gente só falar de juiz, torna ainda mais importante, mais urgente a forma de você resolver conflitos no país. Porque se cai tudo no colo do judiciário, o judiciário, ele obviamente vai ser o gargalo. E o judiciário, o poder judiciário é um poder que é composto por pessoas, né? Você tem ali, desde o serventuário até o juiz, passando por outros importantes cargos dentro do serviço público, que possuem um limite humano de trabalho, né? É impossível, é inadmissível você exercer sobre essas pessoas uma carga desumana. E aí, ainda respondendo a tua pergunta e aproveitando também para poder fazer um merchan, ano passado a gente fez o Departamento Jurídico 4.0. O Departamento Jurídico 4.0 e Legal Operations, ele tem um prefácio escrito pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Quando um ministro do STJ reconhece que é importante, aí ele fala muito da iniciativa, né, do Judiciário 4.0 e por aí vai. Quando ele fala da importância que as novas tecnologias, que os advogados, sejam corporativos ou não, possuem hoje em dia para poder fazer com que o direito seja aplicado e, de fato, a justiça seja realizada, exercida por meio dos profissionais jurídicos, precisamos ouvir. Né, é o judiciário também falando assim, olha, eu estou agindo, eu estou correndo atrás, mas eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da ajuda da sociedade, eu preciso da ajuda de novas tecnologias para a gente poder dar conta de tudo isso que está passando. Aí sim, conversa essencialmente com os dados que você está falando, né? Realmente o número de tribunal, o número de juiz, ele não aumentou, mas o número de demandas, cresceu. Exatamente. E com, né, o acesso à informação, a digitalização das coisas, pô, antigamente você não conseguia, né, abrir um processo sem ser de forma digital, teria que ser 100% físico. Uhum. Então, a quantidade de gente que desistia de abrir um processo, que hoje já fala assim, pô, não, vou abrir um processo. Só que você abriu a porta para entrar mais gente, mas continua com uma pessoa lá para atender todo mundo. Pois é. Não funciona, né? Então, assim, é uma das questões que a gente vem querendo ajudar o judiciário, porque a gente entende que né, a máquina pública ela é um barco de difícil locomoção, né? Ela não consegue manobrar de forma muito ágil. E nós, como instituição privada, a gente consegue se manobrar de uma forma mais ágil, né? Aumentar, né, a capacidade de atendimento de uma forma mais escalável. E realmente isso, né? Tentar mostrar para o pessoal, falar assim, olha, às vezes a gente consegue te ajudar de uma forma muito mais consultiva do que, né, às vezes o que o judiciário vai fazer, que é só, né, realmente pelo tamanho da demanda, que é basicamente toque de caixa, né, que o pessoal fala. Perfeito. Paulo, sobre o livro, você quer comentar um pouco mais do o que vocês abordam no Legal Ops, que é algo que, assim, eu acho que o legal design já está um pouco mais conhecido pelo que eu estou sentindo aqui, mas Sim. o Legal Ops é algo que realmente ainda tem, eu vejo, né, o pessoal, a gente trabalha com muitos departamentos jurídicos aqui, o pessoal ainda fica assim, Legal Ops, que é isso? Não, maravilha. Acho que eu posso dar uma explicada e vou acabar te respondendo com essa explicação do livro, né? Primeiro, é legal assim você levar em consideração que o livro ele é o primeiro livro da parceria entre a B2L, a Future Law e a Saraiva Jur, né? Então, são três grandes instituições que se unem para trazer, de fato, uma obra totalmente assim inovadora para um mercado inovador e que precisa, ao mesmo tempo, se reinventar, né? Eu tive a felicidade de ser idealizador e coordenador da obra, junto com o Bruno, que passou aqui no podcast da Arbitralis, com o Daniel Marques, que é o presidente da B2L, a Maria Alicia Lima Peralta, que hoje ela é Chief Engagement Officer do Carrefour, e a Tainá, que é a CEO da Future Law, né? Então nós nos reunimos, coordenamos esse livro, e são mais de 60 autores
totalmente interessados, são grandes líderes jurídicos, em trazer a inovação, em trazer a tecnologia para poder auxiliar as nossas vidas. E o mais interessante que tem do livro é que na divisão de cada eixo, né, de cada eixo que o livro foi criado, nós convidamos CEOs, presidentes de grandes organizações para poder passar a percepção deles sobre, como um grande cliente do jurídico, né, sobre a importância de valorização de departamentos jurídicos em grandes organizações, sobre a valorização do advogado corporativo. Então, tive o grande privilégio, a grande sorte, na época do CEO da Amil, o Edivaldo, trazer a opinião dele. O Liel Miranda, atual presidente da Mondelez Brasil, também trouxe a opinião dele sobre a importância dos departamentos jurídicos. Então, assim, ao mesmo tempo em que você tem advogados, você tem os tomadores de decisão também falando a importância da nossa profissão. E ele é dividido em 3 eixos. Eu sempre falo 3 eixos, mais um especial que é Legal Operations, para responder a tua pergunta, porque ele acaba sendo um livro que fez um grande burburinho no mercado, que foi um dos primeiros a tratar de um assunto de uma forma gigante, de uma escala muito grande, seja em números de autores que falam sobre o tema, seja da forma como ele foi divulgado, que a gente fez vários lançamentos no ano passado, seja um livro falando de tecnologia no direito com o prefácio de um ministro, né? Então, assim, a gente realmente teve a grande sorte de, num movimento muito grande, você de fato acertar ali num espaço temporal um importante marco do lançamento do livro. Aí o primeiro eixo do livro, ele fala muito sobre toda essa questão de cultura, né? A importância de uma gestão jurídica super alinhada com as áreas de negócio, quais são as skills necessárias que um advogado deve ter hoje em dia, né? Quais são as habilidades, quais são as competências, o que um legal business partner, né, um parceiro de negócios jurídicos deve ou não fazer, e isso muito associado também com a forma de você fazer uma gestão jurídica de sucesso, né? De você realmente trazer de forma substancial ali a tua participação como advogado. Então não fica só no campo das ideias, traz exemplos práticos também. E aí, falando especificamente em exemplos práticos, a gente tem um eixo de cases de sucesso, né? Então eu sempre gosto de falar sobre a participação do jurídico num caso de sucesso do sal de fruta Eno, ou seja, quando você tem a sua azia, lá e você vai na farmácia buscar um remédio, você vai buscar o sal de fruta Eno, existe uma participação muito grande do jurídico por trás desse caso. Aí eu não vou dar spoiler, não vou falar, mas o importante é a pessoa ler, e foi super escrito pela diretora jurídica lá do grupo, né, que representa o sal de fruta Eno. Hoje é Helion, passada era GSK. E temos o terceiro eixo, que é de inovação e novas tecnologias, que inclusive não fala só sobre inovação em tecnologia, inovação em automação, mas inovação na forma também de pensar. Um jurídico mais diverso, um jurídico mais inclusivo, mais preocupado em fomentar a pauta ESG da organização, uma perspectiva sustentável, uma perspectiva de responsabilidade social, uma perspectiva de governança. Então, esses são os 3 eixos. Daí, finalmente, respondendo essa pergunta agora, Legal Operations. O que a gente fez aqui em Legal Operations? A gente pegou os grandes nomes do mercado, Guilherme Totti, o Paulo Silva, que é presidente da CLOB hoje em dia, o Guilherme Araújo, tanta gente que às vezes é perigo a gente esquecer, mas a gente pegou as 12 competências do CLOC, que é uma comunidade internacional que fala de legal operations, né? Eles criaram 12 competências, 12 eixos, 12 assuntos, tópicos que você pode direcionar ao teu departamento jurídico ou ao teu escritório para entregar uma atividade jurídica mais assertiva, né? E aí a gente começou a explicar, olha, Legal Operations é uma área que reúne toda a atividade não jurídica de um departamento ou de um escritório que vai tornar a tua vida como advogado mais fácil.
né? Você precisa de uma pessoa que te ajude com tecnologia, uma pessoa que te ajude com gestão de projetos, uma pessoa que te ajude com gestão de fornecedores, com gestão orçamentária, gestão de indicadores. Você precisa ter esse núcleo na sua empresa. E esse núcleo precisa ser valorizado. E esse núcleo é multidisciplinar. São pessoas que são orientadas por dados para te dar o melhor caminho para tomar decisão, são pessoas que usam o legal design para tornar o jurídico mais acessível, né? Então a gente pegou essas 12 competências, convidou 12 autores e eles fizeram um artigo por cada uma dessas competências. Então, tudo foi muito pensado para que, se alguém pegasse esse livro e colocasse na leitura de cabeceira, ó, a gente tem 60, cadê? Eu acho que temos, ó, 300 e 340 páginas. Se você pega esse livro e lê, sei lá, 10 páginas por dia, em um mês e meio, um pouco menos de um mês e meio, você termina de ler ele e você já está, ó, cara, já sabendo o que, que os grandes líderes jurídicos desse país já pensam. Tá vendo? Venda melhor do que essa não há. Olha só como é que eu vim bem. Não, além das cabeças jurídicas, tem a cabeça dos empresários, né? Porque Exatamente. que é fundamental, né? Acho que a gente sempre, né? Toda profissão tem a parte que vai ver o valor, né? E o profissional do direito, querendo ou não, ele vai servir ou o empresário ou a pessoa, né? É Ele vai, isso. né? Ele vai servir alguém que, né? Vai ver o valor. É isso. E, poxa, esse livro aí, sendo bem honesto, tinha que ser mandatório em todas as faculdades do Brasil para dar uma renovada na cabeça do pessoal e conseguir, né, sair. Que eu, né, acho que eu fiz um pouco fora do assunto, mas eu fiz computação na faculdade, entre outras, e, poxa, o curso de computação, na época que eu fiz, pelo menos, não tinha uma escola aqui em Belo Horizonte que tinha uma grade curricular decente. Então, Olha assim, isso. você saía da faculdade completamente desatualizado. Você saía tendo que fazer mais uma faculdade de curso externo. E Henrique, eu vou te dizer, hoje um dos profissionais que são mais exigidos dentro de um departamento jurídico, dentro de um escritório, é um cientista de dados, é alguém especializado em computação. A gente está abrindo um mercado que até então a gente não sabia, se a gente soubesse que houvesse essa demanda, né, já teríamos explorado isso antes, enquanto sociedade e enquanto mundo de negócios. Mas hoje existe um caminho tão aberto a possibilidades multidisciplinares dentro do direito que a gente precisaria de um outro podcast para a gente poder começar a conversar. Mas, e outra, assim, você como uma pessoa de exatas, você tem muito a contribuir para a nossa cabeça como advogado de humanas, porque ainda que a gente seja craque em leitura de dados, ainda que a gente seja craque, sei lá, em distribuir a informação da forma correta, nós não podemos substituir e desprestigiar os profissionais de fato que têm formação nessas competências. Se você chegar para mim e falar assim, Paulo, olha, eu como um profissional formado em ciência da computação, te digo que é melhor você analisar esse dado, você usa esse tipo de ferramenta, esse conteúdo tem que ser lido dessa forma e tal. Eu preciso confiar em você, porque eu não estudei isso, né? Eu sou pitaqueiro. A mesma coisa, o profissional de design, ele vai entender ele vai descobrir de mim qual é o recado que eu quero passar, então ele vai colocar em hierarquia de informação para aquele campo visual ser bem assimilado pelo receptor da mensagem, ele vai colocar a identidade correta, a cor correta, sabe? Então tem toda uma ciência por trás que o advogado, no seu alto ego, ele precisa desconstruir isso e ele precisa de fato entender que precisa de ajuda. Precisa de ajuda de outros profissionais, contadores, sabe, administradores, aquele craque, aquele gênio do Excel, que eu sempre defendo o Excel porque o Excel faz coisas fantásticas. Então, é isso, assim, é o que você falou, assim, a instituição de ensino, ela não ensinava muito bem, você buscou cursos aleatórios, você se formou, e hoje você tem um novo mercado a explorar, e somos nós. Exatamente. Então, assim, a, né, eu vejo mais que, né, eu sinto na pele o quanto que seria importante ter, né,
apanhado de informações de pessoas tão, né, fora da curva, às vezes no começo de um curso, para você fazer o curso já com a cabeça falar assim, não, beleza, aqui eu vou conseguir pegar uma base boa, mas eu tô vendo aqui como que realmente é o futuro, né? Sim. Então, poxa, espero que logo a gente veja aí professores recomendando a leitura aí Tomara. do livro. Depois eu vou colocar a fotinha dele em algum canto aqui para Legal. o pessoal realmente gravar, porque isso, né, conteúdo e informação é fundamental para a nossa sociedade hoje. Paulo, tem mais alguma ponto que você acha valioso para a gente abordar para quem possa estar assistindo? Você falou muita coisa importante, né? Mas às vezes tem algum detalhe, alguma vírgula aí que ficou presa. Não, maravilha. Eu não sei quando é que vai ao ar, mas no dia 27 de abril a Future Law vai celebrar um grande evento em São Paulo, que é Future Law Experience. Uma super oportunidade para a gente conectar com grandes profissionais do direito, profissionais de fato inovadores, não só do direito, né, mas também parte e composto de um time multidisciplinar, que é o que a gente entende como um mundo de negócios inovador, né? Tanto constituído por legal operations ou não. Eu acho que vai ser um grande evento para a gente poder marcar um recomeço do mundo jurídico, né? De um mundo jurídico mais acessível, de um mundo jurídico com um olhar mais para o futuro, mais ligado à inovação, mais criativo, ligado a novas tecnologias. Será no dia 27 de abril. Se o podcast, ou se você está ouvindo o podcast depois da data, acho que é importante conectar com quem foi. Vai ter um evento, uma nova certificação também lançada no mercado, que vai ser a Future Law FLX Awards, né, que vai ser uma premiação esse ano com duas categorias, uma para Legal Operations e outra para Visual Law. Né, então, teremos escritórios de advocacia, órgãos do poder público, departamentos jurídicos, buscando essa certificação para poder atrelar seus nomes, as suas marcas, à inovação, a novas tecnologias, né, e a gente ajudar a alavancar o mercado. Eu acho que é super importante estar conectado nesses eventos. E como um recado final, eu acho que eu deixo para o profissional jurídico ou para o profissional que ajuda o mundo jurídico a avançar essa importância da autoconsciência, né, de um olhar para um legado que a gente quer deixar. Né? Será que a gente quer continuar a fazer o mundo do jurídico, o mundo de negócios ainda atravancado? Né? Hoje a gente vive um cenário muito pesado, muito complicado para as startups em termos financeiros, né? Você olha essa onda de layoff, você olha essa onda de prejuízo econômico, sobretudo nos Estados Unidos, mas meu medo é respingar grandemente aqui no Brasil. Olha um pouco para o futuro que a gente quer construir, mas tomando iniciativas práticas hoje. Se você é tomador de decisão, olha para a responsabilidade social da sua organização e dá uma chance para uma startup, dá uma chance para o pequeno empreendedor, né? Faça uma prova de conceito, experimenta, tenha paciência, porque eu acho que só num simples gesto, num simples ato de boa vontade, você consegue definitivamente dar início a uma cadeia sem fins, sabe, e imprevisível de coisas boas, porque um pequeno empreendedor evoluindo, ele vai gerar um novo contrato com outro pequeno empreendedor, a chance do cara exponencializar, se ele realmente agarrar essa oportunidade, é absurda, né? Nós vamos conseguir trazer novas oportunidades para o país, a gente sabe que são as pequenas e médias empresas que mais empregam e mais dão força de tração na nova economia,
Então, assim, vamos olhar um pouco para isso, eu acho que é super importante, vamos olhar para a agilidade, né? Existem as metodologias ágeis, não é à toa, então sejamos mais assertivos no desempenho das nossas tarefas. Eu acho que são esses recados, Henrique. Assim, eu fico muito feliz, muito agradecido pelo convite. Falo demais, você vê assim, gente, o Paulo precisa de 1 hora de podcast porque ele fala muito. Mas eu acho que todo e qualquer espaço é importante a gente aproveitar essa oportunidade, essas iniciativas boas, bacanas, como o Arbitralis tem feito, e é só gratidão, agradeço demais. Obrigado, Paulo. Nós ficamos felizes de você ter aceitado o convite. Realmente foi, pô, uma referência aqui, né, não só para a gente, mas eu acredito que para várias pessoas aí da comunidade de direito. Então, ter, né, essa informação na mão vale ouro. E eu acho que eu vou sair daqui pelo menos com 2 deveres de casa, que é pegar o livro que você indicou, que eu também quero ler, Aqui, e ó. olhar a passagem ali para o evento da Future Law. Ele vai ficar gravado, Paulo? Não, ele não vai ficar gravado. O objetivo da Future Law é ter uma experiência de fato presencial para geralmente gerar conexão. Então é um espaço, não é nem para muitas pessoas, não chega a 1000, mas ali você vai ter pessoas muito bacanas para você trocar, fomentar o network. E só fazer um adendo: além do livro do evento, eu acho que um outro importante movimento que você tem que ter é também comer um chocolate gostoso. Ó. Eu falei que era advogado da Mondelez, a Lacta é uma das marcas da Mondelez, a Páscoa é Lacta, se for antes da Páscoa o episódio no ar, já sabe qual chocolate você tem que comer. Não, depois também, né? E depois também, óbvio, isso aí. Não, maravilha, Paulo. Obrigado demais por toda a informação, todas as dicas. E boa noite, pessoal. Qualquer coisa para saber mais, caso posterior ou antes do evento, pode me chamar que com certeza eu vou aparecer lá, o time da Arbitralis e o Paulo, né? Provavelmente deve estar lá. Valeu, gente. Maravilha. Valeu demais.